Roberto Pinho, Josias Cozendeiro, João Grilo, Chiquinho e o Pedro Torres, Aldiniar também, e boas-vindas também aos colegas antigos, Coutinho, Vasco, né? Robinho, Vanderlei, dizer da gratidão, da felicidade de estar podendo mais uma vez estar aqui representando a população tabuana, podendo estar aqui com o meu mandato contribuindo para o desenvolvimento, para o crescimento dessa cidade, mesmo sendo também testemunha da grande e grave crise que o nosso país passa nesse momento, uma crise, a meu ver, 100% política, criada pelos políticos que administram o nosso país. Ressaltar mais uma vez o compromisso com a população, de estar com minhas ideias, com o meu voto, estar aqui contribuindo de certa forma para poder melhorar a vida do cidadão tabuano. Aproveitar a presença do prefeito aqui, dando as boas-vindas ao prefeito José Central. Muito me alegra a sua presença nessa noite, prefeito. Acho importante, como o senhor mesmo disse, essa proximidade da Câmara com o Executivo, num momento tão difícil, deixando lá para trás nossas diferenças políticas e que saibamos entender, sabemos que a política não se faz com os pontos, se faz com a cabeça. De sentarmos, conversarmos, de procurar, em meio a essa crise, em meio a essa falta de recursos financeiros, a melhor saída, para empregar os poucos recursos que o município vai receber, sendo sabedores que o Estado poderá nos amparar, como amparava as grandes obras que foram feitas com recursos do governo estadual, do governo federal, e a gente vê que a gente vai ter que andar com as próprias pernas, sem contar muito com esses recursos. Então, à disposição, pedir ao senhor que olhe com muito carinho para a saúde da nossa cidade, a saúde da plataforma de toda a campanha política, da minha, do senhor, dos outros candidatos que foram prefeito, todos os políticos, da plataforma da saúde. Mas já que temos poucos recursos, que a gente possa estar destinando a maior parte para a saúde, a gente poder manter o hospital funcionando bem, com os médicos trabalhando. A gente entende que é o início do governo, apesar da sua continuidade, do seu mandato, mas a gente entende que mudou o orçamento, mudaram algumas pessoas que estão ajudando o senhor nesse novo mandato. Então a gente espera que, com muita sabedoria, com o apoio da Câmara, o senhor possa ter outras prioridades, mas que a primeira, principal, seja a nossa saúde. A gente vê na televisão que muitos, o socorro de exame de ressonância, tomografia, no Rio de Janeiro a gente não pode contar mais. A gente tem bons exemplos, como São Paulo, estamos dando um grande exemplo de como as clínicas podem ser usadas na madrugada, na noite, já que os aparelhos não podem ser desligados, consomem quase a mesma coisa. Então, é uma coisa para a gente poder copiar. É algo bom que está acontecendo, que a gente pode copiar para o nosso município aqui. Então, o senhor, essa noite, deixa essa palavra. Vamos priorizar e pode contar com o nosso voto, com o nosso apoio, vamos priorizar a saúde. O buraco a gente desvia, a gente tapa com terra e dá um jeito. Mas a saúde não. A saúde pode acontecer com qualquer um. Sofreu um acidente, o primeiro lugar que eles vão levar para a gente não quer saber se você tem plano de saúde nem nada. Eu não tenho, isso passar. Mas vai levar direto para o hospital. Então, nós temos que cuidar, para nós mesmos poder usar e para toda a população de Santo Antônio de Pádua. As boas-vindas também ao colega Alexandre. Eu acho que foi uma boa sacada desse governo, esse início do governo, não quero encher sua bola, mas sei da sua competência. Saiba que quando for para criticar, eu vou criticar, mas quando for para elogiar, e esse início, o senhor tem demonstrado, com pequenas coisas simples, dá para se fazer bastante coisa. Eu acho que quando se tem pouco dinheiro, vai prevalecer a criatividade. Então, eu tenho acompanhado, o senhor usa bem as mídias sociais, é inteligente, eu tenho acompanhado que algumas coisinhas têm feito, têm funcionado. O senhor acaba de falar que está fazendo a operação da buraco lá no meu bairro, eu agradeço muito disso de passagem. Continue desse jeito. O senhor conhece os trâmites dessa casa, sabe quem pode contar, tá? Me põe à disposição também. Vamos trabalhar. Eu acho que é isso aí. Criatividade, nesse momento, criatividade e trabalho. Tá? Boa noite, muito obrigado. Imensamente a Deus
por mais uma vez estar me dando a oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis. Agradecer a todos aqueles que confiaram mais uma vez os seus votos para que eu pudesse estar aqui representando a população de Santo Antônio de Padre. Dar boas-vindas aos nossos colegas novos vereadores, a todos aqueles que passaram os 4 anos aqui com a gente, sejam bem-vindos. Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito Josias Quintal, a toda a população aqui hoje presente. Eu gostaria de me posicionar hoje em minhas palavras, mais uma vez, em relação à direção do hospital, a Secretaria de Saúde e a Policlínica. E pedir, iniciando esse governo mais uma vez, esse mandato, como o prefeito bem disse, deixar as advertências de lado e pedir, toda vez, eu estou falando de mim, que eu reivindicar alguma coisa, às vezes as pessoas acham que o meu modo de falar é porque está querendo brigar. Nada disso. É porque a gente passa por todos os problemas junto da população, a gente vê a dificuldade da população, o sofrimento da população, e a gente questiona aqui. Em relação ao que eu vou falar, já vem desde 2013, não é culpa do governo atual, isso já vem de vários governos para trás, só que a gente pede atenção especial, porque quando a gente bate na mesma coisa, está acontecendo frequentemente. Isso já vem de vários governos para trás. Em relação ao hospital, o que acontece? Alguns casos de pacientes, eles dão entrada lá, quando é constatado que ele tem que fazer a cirurgia, que ele tem que fazer um exame, o que acontece? Eles dão alta no paciente, mandam o paciente para casa, o paciente vai ter que ter aquele trabalho de pegar a ficha na policlínica, ou ter que ir na Secretaria de Saúde, pedir para autorizar o exame, aí só Deus sabe quando vai autorizar. Então, pedir atenção da direção do hospital, da Secretaria de Saúde, se há um consenso entre eles, o paciente está lá precisando do exame, que entre em contato com o outro, não sei se é possível, para poder já sair dali o paciente, já com o problema resolvido. Certo, prefeito? Eu não sei se há a condição de fazer isso, mas o que acontece é isso, o paciente já está ali internado, passando uma pia, precisando daquele exame, ele sai dali, vai para casa, leva 3, 4, 5 meses para poder conseguir aquele exame. Em relação à policlínica, é mais uma vez pedir atenção, não sei o que acontece, vou pedir até uma reunião com não sei se é a Nelismar, em relação aos remédios controlados. É muita frequência de muita gente deipada, pessoas acamadas, que precisam desse remédio controlado e ele não chega. Vão lá, mas só fala que não tem, não chegou, não tem. Então, para ver com cuidado o que está acontecendo, ou ir na rádio, aproveitar o programa do prefeito, esclarecer para a população, que às vezes muita gente não sabe o que está acontecendo. E Secretaria de Saúde, hospital, e mais essa questão. As 2 questões mais prioritárias que a gente está pedindo. Que eles possam ter esse consenso entre a Secretaria de Saúde e o hospital para ver a questão dos pacientes. E aí outro item importante, prefeito, acontece isso que eu sei com frequência. Às vezes a gente manda indicação para o executivo, mas é muita coisa para o senhor abraçar também. Então a gente já pede direto à secretaria que vai na mão deles essa situação. Exames. Hoje tem um montante imenso de exames dentro da Secretaria de Saúde. Não é pouco não. É muita coisa. Só o que acontece? Pedir a prioridade para seguir os exames antigos, priorizar os exames antigos. Chega um exame novo, um exame de uma tomografia. Aí tem uma tomografia de 2 anos para trás, eles dão prioridade a que chegou agora. Eu não sei o porquê dessa prioridade, eu não sou médico, mas para poder ver isso com cuidado, porque é muitos exames antigos lá de gente até que faleceu precisando desse exame e não foi solucionado. Então, pedir com carinho para poder ver isso aí. Eu não estou aqui questionando, brigando, nada, só estou pedindo o que está acontecendo para a população. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Tony Borges. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, o prefeito José Quintal e os colegas vereadores. Secretaria de Obra, presente aqui também. Eu só venho agradecer, entendeu? Companhia do professor, meus colegas que estão me ajudando. É isso aí. Uma boa noite a todos.
Uma boa noite, senhor prefeito, presidente dessa casa, aos colegas vereadores e ao povo aqui presente. Eu quero falar para vocês que, depender de mim, prefeito, eu vou estar junto com você nessa cidade. E quero agradecer também ao nosso secretário de obras, Alexandre, que eu estive conversando com ele e falei com ele o problema que eu estou atravessando no Pisolão, no 17. Tem gente usando droga atrás do Pisolão. Falei com o Alexandre, o mar estava muito alto, como a gente estava de recesso, não tinha como a gente fazer indicação. A gente já vai direto, né, a Deus na vida. Então eu falei com ele, quero agradecer que está roçando o Pisolão. E conversei com você também a respeito da água de Paroquiana. Você se prontificou a gente fazer aquela obra que a gente tem que fazer lá. E agradecer ao chefe da segurança, da guarda municipal, que eu estive conversando com ele, dessa ponte, essas duas pontes que a gente tem, essa aqui de ferro e a outra ponte lá de cima que vai na cidade. Depois das 10 horas, ninguém passa naquela ponte que está perigosa. Eu pedi a ele para que fosse colocado os guardas municipais, sei que tem pouco, precisa até aumentar, porque outro dia eu vi uma mulher, uma pessoa bateu nela de bicicleta, e a mulher achou ruim, e o cara olhou para ele, né, olhou para ela e achou que ela estava errada. Tem gente andando de moto naquela ponte. Eu acho que toda a população de Pablo sabe disso. Eu acho que a gente tem que ter também um bom senso, nós, da própria população, se conscientizar. Aquela ponte é feita para passar ciclista, empurrando e pedestre. Eu acho que precisa a polícia proibir a gente. Eu acho que a gente tem que se educar. Eu acho que é o melhor jeito que a gente faz na cidade é conscientizar as pessoas, não é multar, não é brigar. Então eu quero agradecer a todos, quero dar os parabéns ao meu assessor Faustão, aniversário dele hoje, fazendo 15 anos. Então, eu quero agradecer a todos pela compreensão de todos e vamos trabalhar juntos. Um abraço a todos, boa noite.